Lilica, tudo bom, Lilica? Doutor, tem um tem um gotejamento, né? Gotejamento pós-nasal, principalmente ao deitar para dormir. Vou fazer cirurgia de desvio de septo e carne esponjosa. Você acha que isso cura o gotejamento? Eu nunca tive isso, começou esse ano. Lilica, pode ser que melhore bastante, tá? Pode ser que melhore bastante. Até porque o gotejamento pós-nasal, ele é provocado por um acúmulo de secreção de forma não muito adequada em vias aéreas superiores, entende? Então você acaba acumulando as secreções em vias aéreas superiores e isso acaba então causando o chamado gotejamento pós-nasal. Então você melhorando a drenagem dessas secreções pode ser então que melhore, mas é importante também você ver a questão inflamatória do seu nariz e do seio da face, porque esse problema inflamatório, que pode ser uma possibilidade, uma probabilidade de ser provocado por uma alergia, pode estar relacionado então com o aparecimento desses problemas estruturais que você desenvolveu no nariz, como desvio de septo, como pólipo, cisto de retenção, seja lá o que for. Então, se você tirar o processo inflamatório, a chance de voltar a esse problema é muito menor, ok? E como é que a gente tira o processo inflamatório? Uma das causas de inflamação nas vias aéreas superiores é a alergia. Então, a alergia, ela causa esse processo inflamatório e você precisa, então, tratar com medicamentos locais, com medicamentos orais, com controle ambiental e com as vacinas dessensibilizantes, ou seja, a imunoterapia dessensibilizante, que é o único tratamento que ensina o organismo a não ter mais alergia, que muda a história natural da doença, criando memória imunológica, como se o organismo lesse um livro e, lendo esse livro, ele pudesse criar uma memória imunológica, ele aprendesse a não ter mais o processo alérgico. Os remédios são muito importantes, os remédios realmente para alergia, eles são sensacionais, mas boa parte dos remédios mata o mal pelos galhos. A vacina e o controle de ambiente matam o mal pela raiz, mata o mal na sua origem. Então você faz o remédio te dá aquele alívio, te dá aquele conforto, e você faz a vacina a médio e longo prazos, e usando essa vacina, então, você vai conseguir ter uma recuperação muito duradoura e longeva, tá bom? Abraço, Lilica. Obrigado pela sua pergunta.